Olá, vamos começar hoje a falar de anemia falciforme, que vai ser o tema dessa aula, tá? É, Gente, então, assim, os objetivos importantes de saber da anemia falciforme é a gente conhecer um pouquinho dessa doença, tem uma frequência importante no Brasil, tá? Características do tipo de anemia que a anemia falciforme é classificada, estudar um pouco da fisiopatologia. Por que acontece a doença? Que é a chave para a gente entender as manifestações clínicas dela. Então, assim, se for para guardar alguma coisa de anemia falciforme, a gente tem que guardar por que ela acontece e as manifestações clínicas, porque é isso que vai mostrar para a gente o manejo da doença. Então, são os dois principais tópicos, é entender a doença e fazer a avaliação dessa fisiopatologia em relação com a clínica, o que isso vai causar no paciente. A gente vai entender um pouquinho também da avaliação genética dos subtipos, as características clínicas e reconhecer, né, a suspeita, o que acaba sendo mais raro na vida adulta, porque geralmente eles são diagnosticados na infância. A gente vai identificar as alterações laboratoriais e o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico, conhecer as principais complicações da doença e como que a gente trata essas complicações e conhecer também o tratamento específico, um pouco, tá? Como que a gente faz o suporte, né, desse paciente. A gente também vai identificar, a gente traço falcêmico, a gente vê muito em ambulatório, o paciente chega falando que é traço. E o que que isso implica na prática? Então, esses são os nossos objetivos e eu usei as referências. A gente tem o manual do Ministério da Saúde de doença falciforme, que tem na internet, esse aqui acho que é de 2012, se eu não me engano, e as diretrizes básicas de linha de cuidado. Todos dois são disponíveis online, então a gente consegue acessar, tá? Para poder tá bem didático, então assim, tem bastante informação em relação à doença falciforme. Existe também um manual de diagnóstico da vigilância sanitária, tá? Que ambos, esses três primeiros são um pouco mais antigos, mas as atualizações são poucas e eu vou passar para vocês. E o Harrison, que também acaba tendo um pouco da doença, mais a parte da fisiopatologia. E aqui, gente, nossa agenda, a gente vai falar da anemia falciforme, da fisiopatologia, um pouco da genética, a clínica, o diagnóstico, o que a gente tem de alteração laboratorial, o tratamento e as complicações. Então eu deixei aqui para vocês não esquecerem da fisiopatologia relacionada com a clínica, né? Anemia falciforme, a gente lembra da hemácia em foice, a gente lembra que a hemácia em foice não consegue dobrar, tá mostrando aqui na imagem, ela acaba parando na microcirculação e formando trombo, que é a grande manifestação clínica, são os eventos tromboclusivos, né? Essa formação dos trombos aí na circulação é que vão dar as consequências, manifestações clínicas, tá? Então aqui é para vocês lembrarem esse desenho para a gente pensar na hemácia em foice, o que ela gera no paciente. É a grande chave aí de pensamento na hora que vocês forem lembrar da anemia falciforme, né, desse drepanócito. Bom, gente, então assim, só para introduzir, a anemia falciforme, ela é considerada uma desordem hereditária, tá? Uma das mais comuns do mundo. E, na verdade, é uma desordem hereditária da hemoglobina mais comum que a gente tem, né? Específico da hemoglobina. Mas entre as hereditárias é uma das mais comuns do mundo, tá? A mutação que acontece na anemia falciforme, ela teve origem no continente africano, tá? Então, assim, ela pode ser encontrada em diversas partes do planeta que foram populadas, né, pela população da África. Então, Arábia Saudita, Índia, Brasil, então aonde tem afrodescendente, a gente tem população com risco e presença de doença falciforme, tá? Por isso o Brasil é importante, porque a gente teve, né, a vinda de pessoas afrodescendentes e aí acabou fazendo essa mistura com a população e a gente tem muita anemia falciforme no Brasil por isso, tá? É um tipo de anemia hemolítica, porque essas hemácias em foice, elas vão acabar sofrendo hemólise por uma fragilidade da membrana dessa hemácia. Então a gente acaba lembrando que dentro das classificações é uma anemia hemolítica.
Além disso, vocês vão ver em alguns locais que é uma hemoglobulinopatia, que é uma alteração, né, uma doença da hemoglobina quantitativa e funcional. O que que é isso, gente? Porque às vezes a gente classifica, isso aqui é da qualidade da hemoglobina ou quantidade. No caso da anemia falciforme, ela tem as duas características. Primordialmente, vai acontecer uma alteração funcional. Então, essa hemoglobina, ela tem uma mudança no seu tipo. É uma hemoglobina diferente do que era que a gente esperava, que vai ser essa hemoglobina S. Então, uma alteração de qualidade da hemoglobina, que por sua vez vai gerar uma alteração da quantidade, né, da proporção das outras hemoglobinas. A gente vai entender isso um pouco mais para frente, mas em termos de consideração, a gente tem que pensar, ela é quantitativa, sim, mas primordialmente ela é qualitativa, ela é funcional, uma alteração da função dessa hemoglobina, porque a gente vai produzir uma hemoglobina diferente do que se espera. E por causa disso, gente, e por ser uma doença genética, né, ela é recessiva. Então, para a gente ter a anemia falciforme, a gente tem que ter dois genes recessivos juntos, tá? Em homozigose, a gente apresenta doença. Em heterozigose, a gente não apresenta, a gente é traço. Então, por conta dessas diferentes combinações que a gente pode fazer entre os genes, né? Um normal e um alterado. Um alterado e o outro alterado de outra maneira, né? Que a gente vai ter os tipos genéticos que são diferentes da anemia falciforme. E aí, por isso a gente tem variação na gravidade clínica a depender desse subtipo. Isso vai depender da hemoglobina. Então, é outra questão que a gente precisa entender. A gente sabe que a anemia falciforme, ela é uma doença que causa muita morbimortalidade, principalmente precoce. Então, a consequência, gente, são as vasculopatias, né? Os eventos tromboembólicos. E assim, antes, né, até não ter um tratamento muito eficaz, então inicialmente a mortalidade era entre 38 e 42 anos, os pacientes viviam pouco, né, nessa estatística, por exemplo, de 2005. Mortalidade precoce, né, assim, pensa, uma pessoa que tem anemia falciforme vai viver até no máximo 38 anos, é muito pouco. E a principal causa eram complicações renais e cardiopulmonares, né, por causa dessa tendência de formação dos trombos, tá? Ah, atualmente, né, houve uma melhora no manejo do tratamento. E por isso, gente, aumentou muito a sobrevida desses pacientes. Então, hoje, o hemato, que atende adulto, que é o meu caso, a gente pega muito paciente com anemia falciforme. Antigamente, eles ficavam basicamente no hematopediatra, porque eles tinham uma sobrevida baixa. Agora, com o tratamento melhorado, com as intervenções mais precoces, como a gente aumentou a sobrevida desses pacientes, né? As crianças chegam na vida adulta e eles acabam seguindo com a hemato do adulto também, né? No futuro. Então, eles acabam vivendo mais. E o que mais teve impacto com o tratamento, gente, foi a redução de mortalidade nas primeiras 2 décadas de vida. Então, era muito alto. O paciente até 20 anos, ele já estava perto de morrer por causa das complicações da anemia falciforme. Então, assim, esse impacto que teve com o tratamento em reduzir a mortalidade até os 20 anos foi muito importante. Porém, o que aconteceu é que, como os pacientes vivem mais, eles têm mais consequências de morbidade. Então, a gente tem um acúmulo de processos de vasculopatia, lesão orgânica. Então, mudou um pouquinho o perfil. Então, era aquele paciente que morria cedo e a gente tinha que evitar ele de morrer. E que, com o tratamento, ele não morre mais tão cedo. Porém, ele tem complicações de lesão orgânica porque ele começa a conseguir envelhecer, ficar mais idoso, e aí a gente tem outros problemas para resolver, que são as lesões orgânicas decorrentes desse processo de vasculopatia ao longo do tempo, tá? Então houve essa mudança do perfil quando a gente fala de anemia falciforme aqui no Brasil. Para a gente entender o que é importante, gente, a anemia falciforme é uma alteração da hemoglobina. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente saber o que acontece nessa anemia, a fisiopatologia, tá? Ok, é uma alteração genética que tem uma mudança da hemoglobina. Então, o que é a hemoglobina? Vamos entender a hemoglobina primeiro. A hemoglobina, gente, é uma proteína quaternária que é formada por 4 subunidades. Ela é formada por a parte de globina, que é a parte proteica, então são 4 proteínas
que cada dessas proteínas está ligada a uma parte prostética, que a gente chama, que é o grupo M. Aqui ficou errado, tá? Prostética. Então, a gente tem 4 cadeias de globina, que é a parte proteica, cada uma ligada com o grupo M, igual vocês estão vendo na imagem aqui embaixo. Né? Cada cadeia dessa de proteína está ligada a um grupo M, e esse grupo M é o que vai se ligar ao ferro, que vai carregar o oxigênio. Então, a gente vê que a função da hemoglobina ter essa disposição adequada é que ela possa carregar o grupo M, que por sua vez vai ter o ferro e carregar o oxigênio para os tecidos. Então, a função dela é essa, carregar o oxigênio para os tecidos. Essas cadeias de globina, gente, essas cadeias, elas existem tipos dela. E esses tipos vão diferenciar para a gente as formas de anemia falciforme, doença ou traço. Então, como que é a hemoglobina normal do adulto? A gente sabe que tem uma mudança do perfil dessa hemoglobina ao longo do tempo. Então, na vida fetal, a gente tem mais proporção de alguns tipos de hemoglobina que depois do nascimento vão mudando para outros tipos. Então, no adulto, a maior parte da nossa hemoglobina é do tipo A, especificamente do tipo A1, que é formado por 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas, tá? Então, nesse aqui do lado, vocês conseguem ver, ó, a hemoglobina A é mais de 95% de proporção. A gente tem um pouquinho de A2, tá? Que é formado por 2 alfas e 2 sigmas, e a gente tem um pouquinho de fetal, isso na vida adulta, que a fetal é 2 alfas e 2 gamas. Essa é a nossa proporção normal no adulto de hemoglobina para que a gente tenha o funcionamento dessa distribuição do oxigênio de forma adequada. Então, a pessoa que tem esse padrão de hemoglobina é uma pessoa que vai distribuir bem o oxigênio para os tecidos. O que acontece é que essas proporções, né, na quantidade de hemoglobina, no tipo que é cada uma, varia. Né? Na infância, a gente tem mais na vida embrionária fetal, a gente tem mais do tipo fetal. Depois do nascimento, a gente vai trocando ela para a hemoglobina A, que tem mais afinidade pelo oxigênio, tá? Então, o que muda entre ter a cadeia de um tipo ou do outro, gente, é a interação que vai existir com o oxigênio. Então, algumas vão ter mais ligação com o O2 do que outras. Então, por exemplo, a hemoglobina A, ela depois de 6 semanas do nascimento, ela começa a aumentar a sua proporção, porque no início a gente tem, na criança, né, e na vida fetal, a gente tem 60 a 80% do tipo fetal, porque a gente ainda não tem a cadeia beta. Então, a gente forma mais a fetal, que são 2 alfas e 2 gamas. Conforme é o desenvolvimento, a gente aumenta a cadeia beta e por isso a gente tem a troca da fetal para hemoglobina A, que é a que vai ter a cadeia beta, tá? Aí, gente, a hemoglobina A1, A1C é a hemoglobina. A gente tem a A2, que é a que tem mais, a A1, desculpa, que tem mais afinidade pelo oxigênio, que é a que a gente mais encontra no adulto, e a A2. A A1, que é essa que tem 2 alfas e 2 betas, a A1 ela pode ter moléculas em excesso de glicose ligada na hemoglobina. Essa é a famosa hemoglobina glicada que a gente pede para o paciente diabético. Só para vocês entenderem, que a gente pensa, nossa, o que tem a ver essa hemoglobina glicada aqui no paciente que tem diabetes? A hemoglobina glicada, gente, nada mais é do que a hemoglobina A1, que é essa que a gente tem, maior proporção, que carrega mais oxigênio, que é 2 alfas e 2 beta, com moléculas de glicose, tá? Então, a gente consegue mensurar um pouco da quantidade, se está em excesso da glicose, através dessa hemoglobina, nada mais do que isso. Fato é, gente, que essa hemoglobina A1, que é a que a gente tem mais afinidade por oxigênio, ela tem uma característica globular. Então, ela faz uma forma globular e essa forma globular permite que o grupo M consiga carregar o ferro e consiga fazer mais a distribuição do oxigênio. Então, ela tem mais afinidade pelo oxigênio. Por isso que ela é considerada a hemoglobina que tem que estar numa proporção normal para a gente não ter nenhum problema, tá? Então, é isso que a gente precisa entender dessa questão da hemoglobina. O que acontece, gente, na anemia falciforme? Acontece uma mutação, então a gente tem a cadeia AA é formada pela cadeia alfa e beta. O gene que forma a cadeia beta tem uma mutação. Então existe uma troca do aminoácido glutamato pela valina,
Então, essa troca do aminoácido faz o quê? Porque o glutamato, ele vai ter uma boa afinidade por água e aí ele vai ser trocado pela valina. Essa mutação vai trocar pela valina. E a valina já tem pouca afinidade com a água, tá? É hidrofóbico, apolar. Essa mudança do DNA, como está mostrando aqui na imagem, ó, a mudança das bases nitrogenadas do glutamato para a valina, vai formar, né, uma proteína de valina, porque assim, a gente tem mudança da base mesmo, ó, você tá vendo, ó, GAG vai GTG, CTC vai para CAC. Então, ocorre uma mudança das bases nitrogenadas, e esses detalhes não precisam saber qual que é a mudança, de tal forma que ao invés de a gente produzir um aminoácido de glutamina, a gente vai produzir a valina. E a valina, ela tem mais uma hidrofobia. E isso vai fazer que a cadeia beta fique diferente. Então, a cadeia beta com glutamato, ela tem uma afinidade maior por água. A cadeia beta com valina não vai chamar mais cadeia beta, ela vai mudar o nome porque ela é uma cadeia diferente. Então, vão formar polímeros insolúveis. E isso vai, por causa dessa capacidade de ser hidrofóbica, né, e apolar, esses polímeros insolúveis, em condições mais estritas, vão fazer o quê? Dobrar a hemoglobina. Então, a cadeia diferente, que é essa cadeia com a valina, ela vai polimerizar, ela vai fazer uma polimerização e vai deixar essa hemoglobina mais frágil, tá? Então, é isso que vai acontecer. Polímeros insolúveis vão ser diferentes da cadeia beta normal, por isso que a gente não chama de beta, a gente vai chamar de hemoglobina S. E essa hemoglobina S, por causa da valina, tem pouca afinidade e polimeriza a hemoglobina, tá? Então, gente, a hemoglobina S é formada por essa troca do aminoácido. Quando existem baixa concentração de oxigênio, pH baixo, alta temperatura, condições de estresse, a hemoglobina S, ela é mais frágil, então ela acaba polimerizando, isso vai alterar a forma da hemácia e vai levar à formação dessas hemácias em foice, que são os drepanócitos, tá? Então essa é a fisiopatologia da doença. Então, o que a gente precisa entender? Que primeiro é uma doença que precisa estar em homozigose, tá? O gene, ele é recessivo, então ele sozinho não causa doença, ele tem que estar em homozigose para causar a doença, tá? Graças a Deus, né? Porque senão a gente ia ter muito mais anemia falciforme se o gene fosse dominante. Então, o que a gente precisa entender? Que não tem uma cadeia beta normal, é uma cadeia beta diferente. E essa cadeia, ela gera uma hemoglobina que chama ou hemoglobina S, que é a clássica, ou hemoglobina C. Então, é tipo diferente de hemoglobina. Não tem cadeia beta normal. A cadeia beta é diferente. Isso chama hemoglobina S ou C. Só que como você tem uma baixa dessa cadeia beta normal e a transformação, você acaba mudando a proporção das outras hemoglobinas. Porque a tendência, quando a gente tem uma hemoglobina ruim, que é essa S ou C, como ela não funciona bem, ela polimeriza, ela não vai carregar de forma adequada o oxigênio, o organismo tenta se adaptar mudando a proporção de outras hemoglobinas que têm melhor afinidade pelo oxigênio, e aí forma as outras como se fosse para adaptar a essa falha. Então, por isso que a anemia falciforme, ela vai ser uma alteração funcional, porque vai ter uma alteração da hemoglobina, ela é diferente, mas depois ela tem uma alteração quantitativa, ou seja, as proporções normais das outras hemoglobinas vão se alterar, e a gente consegue ver isso pelos exames. E aí, por isso, a gente vai ver na eletroforese, aqui ó, eletroforese de hemoglobina é aquele gelzinho de agarose que vai separar pra gente com o tamanho, né, com os tipos diferentes de hemoglobinas. Então, você pode observar que nesse primeiro aqui, ó, a gente sabe que nós temos então dois genes, né, que vai formar a cadeia beta. Um gene pode ser alterado e o outro pode ser normal. Para dar anemia falciforme, os dois têm que ser alterados, porque é homozigoto, fazer a homozigose, e aí a homozigose, por ser uma doença recessiva, aí vai expressar a doença. Então, o que é a A? Só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Gente, A é um gene normal, o outro A é o outro gene normal. Então, o AA, ele vai produzir hemoglobina normal, cadeia beta normal.
fazendo a gente ter maior proporção da A1, que tá ali, é um vermelho mais em grande quantidade, e menor proporção da A2 e não ter nem fetal nem S, porque com a vida adulta a gente tem muito pouquinho de fetal e aí praticamente é a A e a A2, que são as que melhores carregam oxigênio, sendo mais de 95% a do tipo A, que carrega mais ainda o oxigênio, que é a A1. Então esse é um padrão de eletroforese normal. Quando a gente tem o paciente traço, que é o AS, ele tem um gene A, que é o normal, e o outro gene S, que é o gene alterado. Então, esse gene S vai produzir a cadeia beta diferente, que chama hemoglobina S. E aí, por conta disso, a gente vai apresentar essa hemoglobina S ali na eletroforese. E a gente diminui a proporção da hemoglobina A, tá bom? Então, a gente tem uma proporção diminuída. Por quê? Porque um gene está produzindo a S. Só aquele outro gene que está ali que está produzindo a A. Então a gente tem a normal, porque tem o gene A produzindo cadeia beta normal, mas a gente também tem a S. Isso é o paciente traço. Que não é anemia falciforme, gente. O traço falcêmico não é considerado doença falciforme. Para ser doença falciforme, existem algumas formas que a gente considera, que é o SS, que tem 2 genes alterados. Então ele não tem cadeia beta normal, ele não produz hemoglobina A. Ele produz a A2, tá? Que não tem beta. A A2 é 2 alfa e 2 delta, por isso que ele produz. E ele tem hemoglobina S, que é a hemoglobina com cadeia beta diferente. Então ele não produz hemoglobina A. Então esse é o perfil do paciente clássico de anemia falciforme. Existem outros tipos que também são chamados de anemia falciforme, gente. Por quê? S-tal, o que é isso? É um gene S e um gene de talassemia. O que é a talassemia? Que vocês já até viram em aula aí, acho que tem aula disponível para vocês. A talassemia, a gente vai ter ou a ausência da cadeia beta, aí já é uma alteração quantitativa, existe um gene que não produz a cadeia beta ou produz muito pouco. Então, quando você não produz, aí sim você altera mais a proporção. E aí você vai produzir, por exemplo, mais hemoglobina fetal, que é 2 alfa e 2 gama. Então você tem uma alteração na talassemia mais quantitativa, né? A gente vai alterar as proporções das hemoglobinas. Só que tem um gene S. Enquanto você tem um gene S e um que não produz, que é o da talassemia, você tem também anemia falciforme. Só que é a anemia chamada S-tal, que também é falciforme, não é a clássica SS, mas também vai gerar polimerização, então tá dentro do espectro de anemia falciforme. E a gente tem a SC. A C, gente, é uma hemoglobina que também é diferente, mas porque acontece uma outra alteração. A hemoglobina do tipo C, ela vai ter alteração da cadeia beta, mas vai ser da valina pelo ácido glutâmico. Então, essa alteração vai... Desculpa, valina pelo ácido glutâmico, que é o da hemoglobina S. Gente, é da anemia falciforme, não confunde não. O da hemoglobina C, a gente tem uma alteração, a gente vai mudar um dos aminoácidos que vai produzir a hemoglobina chamada C. É outra mudança, tá? Então, esse tipo, que a gente chama de SC, vai ser outro tipo de anemia falciforme, que também é comum de acontecer. Então, vai ter outra mutação gênica. Essa outra mutação gênica vai gerar a hemoglobina C e o outro gene vai gerar a hemoglobina S. Então, aí a gente vai ter o perfil SC, que também não vai conseguir produzir, não vai conseguir passar o oxigênio de forma adequada. Você pode olhar lá, não tem a C, gente, ela também não tem beta normal, então não tem hemoglobina A. Ela vai ter mais um pouquinho de A2 e ela vai ter a hemoglobina S porque tem um gene produzindo ela, tá? Em relação, vocês não precisam saber, gente, esses detalhes. O que vocês vão ter que saber é mais essa fisiopatologia da hemoglobina S, tá? Em relação a SD, é um outro subtipo. Aí, calma, que eu sei que fica confuso para vocês, mas aqui eu vou mostrar um quadrinho que vai sanar um pouco dessas dúvidas, tá? Aqui, gente, ó, deixa eu passar aqui, ó. Antes de mostrar o quadrinho, né? Então, o que acontece? Aquele perfil, né, de hemoglobina S, SC, o que você tem de anemia falciforme vai gerar uma hemoglobina diferente. Essa hemoglobina S, ela tem
uma capacidade de deformar a hemácia, vai polimerizar essa hemácia, e aí a gente tem uma perda da capacidade de passar pela circulação. Então, em condições de baixo oxigênio, alta temperatura e baixo pH, o que acontece é que existe uma polimerização dessa hemoglobina, então ela não consegue manter-se de forma insolúvel, como a hemoglobina normal. Então ela se solubiliza, ela polimeriza, e isso vai fazer que a membrana da hemácia se distorça, fica falsizada. Se você tem um processo mais agudo, e aí você restabelece as concentrações de oxigênio e as condições, a gente tem um retorno dessa estrutura para o normal. O problema é que, como é uma doença genética, isso vai acontecer cronicamente, e esse processo crônico leva à lesão da membrana da hemácia de forma irreversível. Então, a repetição desse processo é que vai gerar as consequências da anemia falciforme, porque essa hemácia a gente não consegue dobrar, ela não é flexível como uma hemácia normal. E aí, com esse processo repetido ao longo do tempo, ela fica fragilizada, hemolisa e vai dar os sintomas que a gente tem da anemia falciforme. Outra coisa é que, como ela não tem uma possibilidade de flexibilizar melhor, ela acaba retendo mais na microcirculação, ela não consegue passar pelo vaso sem se deformar, ela não consegue se deformar para passar na microcirculação. Então ela desidrata mais, ela fica um pouco mais vulnerável e para na microcirculação. Por isso que tem os eventos vasoclusivos, que é consequência da doença. E aí vai dar infarto, necrose, reação inflamatória. Com o tempo vai ter atração de leucócitos, dano endotelial. Então vai ficando um processo irreversível, crônico, tá? Além da hemólise, que também gera processo inflamatório. E aí tem obstrução em várias regiões do corpo. Então, isso é a base da gente entender a anemia falciforme. Aí, gente, só para finalizar aqui, pra gente ir para outra parte. Em relação ao padrão genético, que isso aqui é mais difícil de entender. O clássico da anemia falciforme, a gente chama de hemoglobina SS, que é a homozigose recessiva. É o padrão mais clássico envolvido e o mais grave, tá? Você tem 2 genes que produzem hemoglobina S. Então, é a forma mais grave da doença e mais clássica, né? Que aí o paciente não tem nenhum tipo de hemoglobina A. E aí ele acaba aumentando um pouquinho a fetal para compensar, né? Para conseguir transportar o oxigênio. O que é anemia falciforme? É essa SS, que é a clássica. A S-beta, que é o quê? Um gene S e o outro gene não produz cadeia beta, que é o gene da talassemia, ou produz pouco. Essa é a segunda mais grave. A ASC, que é aí aqui, ó, isso que eu tava querendo lembrar, é a troca do ácido glutâmico pela lisina. Então, gente, é diferente. O da hemoglobina S, existe uma outra troca de aminoácido, tá? A hemoglobina C, o gene que produz a hemoglobina C vai ter uma troca do ácido glutâmico para lisina, tá? Diferente da hemoglobina S, então vai ser uma outra troca. Fato é, gente, que essa outra troca produz a hemoglobina C. Ele tem um gene que produz a S e um gene que produz a C. Nenhuma das duas funciona direito. Então a gente tem anemia falciforme SC, tá? Ela é um pouco menos grave que essas outras anteriores, que é a beta-talassemia S e a SS. E tem também a SD, que é um pouquinho menos grave, tá? Mas todas essas 4 são consideradas anemia falciforme. Traço, a pessoa tem um gene normal, que é o A, que produz hemoglobina A, e um gene falciforme, que pode ser S, C ou D, um gene alterado, né? Na verdade, para a gente chamar de traço falcêmico, ele é AS. Ele tem um gene da S e um da A. Traço C vai ser AC, tá? Traço talassemia vai ser uma cadeia A e outra cadeia com o gene da talassemia, que é o beta 0, ou seja, ele tem um gene que produz a A normal, igual a pessoa normal, e o outro gene não produz cadeia beta, então ele tem alteração das proporções das hemoglobinas, que é o que a gente viu lá na eletroforese. Mas o que vocês têm que entender é, o que é anemia falciforme? A forma mais comum é o gene SS, quando tem SS, e mais grave. Ou ele pode ser S-beta-talassemia, ou SC ou SD. Isso é anemia falciforme. Então, os 2 genes estão alterados, tá? O traço, ele tem um gene normal e um gene alterado. E aí vai ter vários tipos de traço a depender de qual que está alterado. Caráter genético. Uma pessoa que é traço casa com outra pessoa que é traço, gente,
qual a chance da pessoa nascer com anemia falciforme? É só fazer o cruzamento ali da genética. 25% dele ser AA, 25% de ser AS, mais 25 AS. Então, é metade, né? 50% de risco de ser traço, 25% de ser normal, sem traço, e 25% de ter em homozigose OS, ou seja, ter anemia falciforme. Então, esse casal que é traço, ele tem uma chance de 25% de ter um filho com doença falciforme. E 50% de ter 2 traços, que vai perpetuar o gene por aí, que tem que fazer o rastreio depois pra gente ver se não vai ter os filhos com anemia falciforme. Então, pessoal, para finalizar essa primeira parte da aula, ó, o padrão de heterozigose vai ser o traço, tá? E apesar de não ter consideração como alteração patológica, não vai dar muita alteração na hemácia, podem ter algumas complicações. Então a gente pega no ambulatório, o paciente é traço, e aí ele passa por um estímulo traumático físico grande, e ele pode ter complicação. As hemácias dele podem falcizar, né? Pode gerar hematúria, pode ter uma concentração da urina, não conseguir concentrar a urina, pode ter infecção urinária. Então esse traço, ele, dependendo da situação, ele pode ter algumas complicações, mas não são considerados patologicamente importantes ao longo da vida, tá? Então, 1 por 35 dos nascidos vivos são traços, tá? Então, uma frequência grande, 35 pessoas que nascem, 1 é traço, tá? Então, é uma estatística interessante para a gente observar que realmente a gente precisa rastrear esses traços, né, para a gente evitar que ele case com outro traço e tenha uma criança com anemia falciforme. E aí, aqui algumas outras complicações de quando o paciente é traço. Vai fazer um procedimento cirúrgico, pode falcizar, pode ter um glaucoma agudo após sangramento intraocular, tem um risco maior para trombose se ele for traço, né, se tiver outros fatores associados. Então, são considerações para a gente fazer. As outras que nós falamos, que é a SC e a S-beta, que significa que tem um gene S e um gene C, sendo que o SB beta, né, da talassemia, pode estar ausente a produção da cadeia beta na talassemia ou só mesmo diminuída, que é por isso que tem essas variações, né, S-beta, S-beta 0 e S-beta mais. O S-beta 0 não produz, o gene beta não produz cadeia beta. E o beta mais, ele produz, só que ele produz pouco. Aí dá essas variações no padrão. Isso aqui vocês não precisam saber detalhes. E o SC, que um vai produzir a hemoglobina S e o outro vai produzir o C, tá? Então, 2 cadeias beta diferentes por diferentes alterações que a gente tem nos aminoácidos. Aqui, gente, só para finalizar, a gente tem o traço, né? O traço, como é que a gente vai ver ele no exame? O traço AS, como ele tem um gene produzindo cadeia beta diferente, ele tem a hemoglobina S na eletroforese, tá? Só que tá em baixa proporção porque não tá, ele tá produzindo um gene e o outro normal. Então, ó, as proporções de hemoglobina mudam. 55 a 60% de A, não é mais de 90% igual ao normal, e a S um pouquinho aumentada. Assim, a gente tem a hemoglobina S. Então, assim, isso geralmente não altera a hemoglobina basal do paciente, então ele não vai ter anemia, a não ser que ele passe por algum processo. A falciforme, que é a derpanocitose, né, que vai ser o SS, olha lá que ele tem 95% da hemoglobina S, que é essa alterada, e pouquinho, né, da A2 e da fetal. Aqui ele vai ter anemia, né, vai ser um doente mesmo de anemia falciforme. A microdrepanocitose, gente, é o tipo da um gene S e um gene que tem da beta-talassemia. Então, o gene não produz cadeia beta. Isso vai mudar muito a proporção entre as hemoglobinas. Então, a gente tem a hemoglobina S em grande quantidade quando não produz nada da beta, e a A2 e a fetal. E no caso da beta mais, a alteração mais da proporção. Mas tem hemoglobina S e a gente tem também um pouquinho de hemoglobina A, porque ele é beta mais, ele tem cadeia beta, só que ele produz em menor quantidade. E as SC e SD, que vai produzir hemoglobina S e hemoglobina C. Nenhuma das duas é normal. E pode dar anemia, tá? Mas é bem menos grave do que a SS. Olha lá, a anemia do SC fica entre 9 e 13. A anemia do talassêmico, que tem o traço talassêmico e o S é maior, né? Então é mais grave. Então,
Em termos de gravidade, a pior é a SS, depois a que tem o gene da beta-talassemia e por último a SC, tá? Que é a menos grave. Aqui, só para a gente finalizar essa primeira parte, a gente vai formar então essas hemácias que são fragilizadas e elas têm mais facilidade de fazer lise, então vai hemolizar, por isso uma anemia hemolítica, e liberar a hemoglobina intravascular. E esse processo aumenta a reação inflamatória e dano endotelial. Vai levar a uma resposta inflamatória local. Então, um paciente cronicamente inflamado, né, um paciente de anemia falciforme, que pode ter várias consequências. Vai ter adesão de célula branca e vermelha na parede do vaso, vai reduzir fluxo, vai facilitar a oclusão por causa dessas hemácias em foice. Por isso, gente, que assim, ó, então tá, então a hemoglobina do falciforme ela só vai sofrer falcização se tiver baixo oxigênio. Mas o baixo oxigênio acontece o tempo inteiro, pensa. Se ela passa na microcirculação e faz uma hemólise, porque ela não consegue deformar, ela vai liberar 1000 citocinas inflamatórias naquele local, vai ter alteração de dilatação do vaso, então isso vai diminuir o oxigênio, vai fazer com que aconteça essa foicização. Então, é um paciente que fica cronicamente inflamado e vai ter esses polímeros ali sempre parando e podendo gerar anemia falciforme e as consequências de vaso-oclusão. A gente continua na próxima, tá?